Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, estamos juntos outra vez. Quero convidar você para o meu momento sublime desta manhã e nós vamos continuar o assunto de ontem, ok? Você que ouviu, você que assistiu o vídeo de ontem, por certo, vai entender essa ligação. Ontem nós falamos sobre a disposição de obedecer, que Deus conhece a nossa disposição, Ele sabe quando é que nós estamos prontos para obedecer ou não. E por isso, Ele já atende ou não atende de acordo com o que nós pedimos, né? Hoje nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18. E esse texto diz que quando nós decidimos obedecer a Deus, Ele nos livra do pior. Né? Ontem nós falamos que a nossa disposição em obedecer, né, é que determina que tipo de resposta Deus vai nos dar, porque Ele conhece o nosso coração. Agora veja bem que texto interessante. Nabucodonosor, né, havia mandado construir uma estátua muito grande e ordenou que todos se curvassem diante daquela estátua e adorassem. Os três amigos de Daniel, assim como Daniel, decidiram que não se curvariam diante daquela estátua, e vocês já sabem, vocês conhecem a história, né? E quando os três amigos de Daniel foram levados diante do rei, e ele os inquiriu e perguntou por que eles não estavam adorando a sua estátua, uma vez que isso era uma ordem e deveria ser cumprida, eles disseram o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do poder, do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então, está aqui a atitude, né? Esses homens estavam correndo risco de vida, né? A ameaça era exatamente essa: eles morreriam se eles não se curvassem diante daquela estátua e não adorassem o Deus de Nabucodonosor, e ameaçados de morte. Então eles chegaram e disseram para o rei o seguinte, né? Que o rei poderia fazer com eles o que ele quisesse, né? Porque eles não se curvariam diante daquele Deus, daquela imagem, tá? Então, quando nós decidimos obedecer a Deus, a palavra de Deus nos diz que Ele nos livra do pior, né? O pior está para acontecer. O pior sempre está no nosso alcance, tá? Nós vivemos nesse mundo que vai de mal a pior. E todos nós sabemos que corremos riscos sérios e graves, né? Todos nós estamos sujeitos a tudo aquilo que acontece com as pessoas que estão ao nosso redor. Entretanto, esta passagem bíblica diz que nós não devemos temer o pior, nós devemos confiar em Deus. Nós não devemos nos curvar diante das circunstâncias e abrir mão da nossa fé, da nossa fidelidade ao nosso Deus, porque é Ele que estará conosco na hora do pior. É Ele que poderá estender a sua mão na nossa direção. E essa atitude nossa deve ser uma atitude resguardada pela fé. E olha, vejam bem, os servos do Senhor aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram: ainda que o pior nos aconteça, nós não vamos desobedecer a Deus. Esse é o detalhe. Ainda que o pior, ele não estava pedindo para que livrasse-os da morte, não. Eles decidiram simplesmente obedecer a Deus e não ao rei Nabucodonosor, se curvar diante do único e verdadeiro Deus, a adorar apenas o único e verdadeiro Deus e não adorar uma imagem fajuta criada por um rei, ainda que fosse uma coisa esplendorosa, né? Então, ameaçados de morte, eles disseram: aceitamos esta ameaça.
nós aceitamos morrer em nome do nosso Deus. Você já sabe o desfecho. Todos nós sabemos o desfecho, né? Deus mandou um grande livramento. Eles, de fato, não se curvaram e, de fato, foram jogados na fornalha e, de fato, Deus cumpriu mais uma vez a sua promessa, o seu compromisso, porque Deus tem compromissos com os obedientes. E ele foi lá e libertou aqueles rapazes da morte. Então, quando nós decidimos obedecer a Deus, Deus nos livra do pior. Pense nisso. Como é que vai ser esse seu dia? Como é que você vai viver esse dia? Tome a decisão de viver esse dia para a honra e glória do nome do nosso Deus. Não se permita, né, dividir a sua obediência. Apenas obedeça ao Senhor. Oriente-se pela vontade de Deus e eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus vai continuar se cumprindo, porque ela não volta vazia. Que Deus nos abençoe e que Deus dê a você, né, vitória na luta que você está enfrentando hoje. Querido Pai, nós queremos te agradecer por podermos confiar no Senhor. Nós queremos te agradecer por podermos ter certeza absoluta de que o Senhor nos livra do pior. Entretanto, Senhor, nesse instante nós queremos declarar pela fé que ainda que o pior aconteça conosco, nós vamos continuar nos curvando diante do Senhor. Nós vamos continuar obedecendo a Tua palavra. Muito obrigado por esta certeza e por esta convicção, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo nos capacite a viver esse dia assim. Ainda que o pior aconteça, nós vamos continuar confiando nesse Deus maravilhoso. Um bom dia.